Um assunto muito importante, porque o outono começa hoje, oficialmente, às 18 horas e 25 minutinhos. Nós já sentimos uma brisa um pouquinho mais fria ontem, as chuvas chegando. Então, consequentemente, teremos algumas situações de resfriados, gripes, rinites e outras coisas mais, né, doutora Luciana? Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto de como fazer e como se cuidar. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso, Wilson. Nessa transição de verão para inverno, acontecem muitas doenças virais, respiratórias, que acontecem, como a gente falou, nesse período sazonal. Então, essas doenças elas têm essa sazonalidade, esse aumento de casos nesse tempo do ano. Claro que podem acontecer alguns surtos em épocas diferentes, como o ano atrasado aconteceu no final do ano. Nós tivemos um surto de gripe, de influenza, causada por um vírus diferente daquele que tinha acontecido na sazonalidade, né? E aconteceu no verão, estranhando todo o seu comportamento. Mas, na maior parte dos casos, é esse período que essas doenças respiratórias acontecem. As pessoas no nosso estado a gente não tem muito frio, né? Mas a gente tem chuva e na parte do sertão, do agreste, até que à noite fica mais fria. Então as pessoas costumam se aglomerar mais, ficam mais em casa, ficam em ambientes mais fechados, e isso favorece, então, a disseminação desses vírus, que a transmissão é respiratória. Então, a maior parte dos casos, o quadro gripal é de tosse, de coriza, de obstrução nasal, de espirro, e aí isso aí favorece, então, essa transmissão de pessoa para pessoa nesses ambientes mais fechados, nas escolas também, nos asilos, né? E aí, portanto, é importante que a gente se atente para esse fato. A gente tem vários vírus respiratórios que circulam nesse período, vários vírus que causam resfriado, que causam a gripe, que é a influenza, e que causam a própria Covid. E a Covid, exatamente o que acontece, ainda está acontecendo. E todos dividem as manifestações clínicas muito comuns, como essas que eu falei: coriza, tosse, dor no corpo, dor de cabeça e espirro. Então é muito difícil até a gente dizer, hoje, com tantos vírus que circulam assim, qual é? Se é resfriado, se é influenza, se é gripe, se é Covid. Então, por isso que a gente precisa se proteger. Se a gente for para um local desse, vai fazer um atendimento médico, né? Procurar um atendimento médico e está com esse sintoma gripal, coloca uma máscara para evitar que diminuir a possibilidade de transmissão para outras pessoas. Criança é difícil, a gente sabe deixar elas de máscara, mas então, assim, chega no posto, avisa a atendente que está com esse quadro gripal, para que ela oriente da melhor forma possível o local onde a pessoa pode ficar mais longe das outras pessoas, e evitar sair, levar para a escola a criança com gripado, ou a gente mesmo que está gripado, se precisar muito trabalhar, coloca uma máscara. Então, essas orientações a gente precisa sempre ter em mente. A partir da Covid, isso despertou mais esse interesse e essa preocupação de que a doença pode se transmitir assim, e é preciso que a gente minimize o risco, né? Então, as manifestações gripais são muito comuns em todas essas doenças que eu falei. Algumas pessoas têm um risco de evoluir de uma forma mais grave. Normalmente a gripe, resfriado, ela costuma ter um curso mais curto do que da Covid, mas se assemelha, como eu falei. Então, é preciso que a gente se previna dessa forma. Provavelmente agora em abril vai começar a vacinação contra a gripe. Existem alguns grupos, né, que têm prioridade para receber a vacina inicialmente. E para a Covid continua a vacinação, as pessoas devem procurar completar seu esquema vacinal, tomar bivalente para quem está também nesse grupo para tomar bivalente, para que a gente minimize essas doenças respiratórias que levam tantas mães, tantas pessoas às unidades de saúde, e a gente vendo aí essa situação de Arapiraca com dificuldade de atendimento, né? Porque não sei a razão, a gente, como você falou, espera que o pessoal lá dê um retorno, mas a gente vê aumento de casos
Então, o sistema de saúde deve estar preparado para que atender essas pessoas. E a gente fazer a nossa parte, fazendo a nossa autoproteção. Perfeito. Doutora, vamos lá. Tem perguntas também para as pessoas que querem participar com a gente. Vamos para a primeira pergunta. Quem faz a primeira pergunta para a doutora Luciana é a Gabriela Santos. Ela diz o seguinte: doutora, existe alguma forma de minimizar os sintomas? Gabriela, existe com sintomáticos, né? Vai depender do que você está sentindo. Então, por exemplo, o paciente tem uma obstrução nasal, fica sem o nariz sem poder respirar direito, entupido, como a gente diz. Está corizando. Então, pode tomar alguma medicação que seja um descongestionante. Então, isso ajuda também. Lavar o nariz, né, com soro fisiológico, também ajuda a desobstruir. Tomar remédio para febre, se tiver remédio para dor no corpo, também se tiver dor de cabeça, também pode acontecer. Então, são sintomas que a gente pode, são as medicações que a gente pode minimizar. Existe um tratamento para a gripe, uma medicação chamada Tamiflu, que ela diminui a replicação do vírus no organismo. Mas ela também tem algumas indicações, não é dada assim para todo mundo. São pessoas que têm que fazem parte do grupo para complicação, são aquelas pessoas que podem tomar essa medicação. É difícil a gente encontrar em farmácia, mas a gente encontra nos postos de saúde e nas secretarias de saúde, que também podem disponibilizar e orientar aonde receber essa medicação, mas ela, como eu falei, ela não é disponibilizada para toda a população. Grupos de risco de evolução para a forma mais grave é quem podem receber. E o ideal é que ela seja administrada nos primeiros 3 dias de sintomas, quando a gente fala aí em gripe. Muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje, segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana é a Vanessa Firmino. Ela diz o seguinte: doutora Luciana, tomar vitamina C previne a ação desses vírus? Isso é um tema bem polêmico, até polêmico, né? Porque as pessoas acreditam nisso, mas existem vários trabalhos mostrando que o aumento, o uso da vitamina C mais frequente quando a pessoa está gripada não protege, de fato, não melhora a imunidade, né? Nossa imunidade, nossas defesas, elas são mantidas por uma alimentação adequada, por uma hidratação adequada, pela prática de exercícios físicos. Mas tomar vitamina em excesso, se a pessoa não estiver necessitando, não vai proteger dessas doenças respiratórias. Existem vários mitos, né? Várias informações contrárias a isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou falando é o que a medicina baseada nas evidências científicas mostra. Então, é isso. Infelizmente, perfeito, a gente não tem nada assim a mais que a gente possa fazer, e se proteger, como eu falei, e se alimentar bem, tomar muito líquido, se hidratar, evitar aglomerações com as pessoas que estão aí gripadas, né? Então, procurar não ir para festa, nem até para a escola ou para o seu trabalho, se você puder ficar em casa, se não puder, se proteger com a máscara, proteger as pessoas com a máscara. Muito bem, doutora, excelente informações. Agradeço, boa semana, com muita saúde. O outono começa hoje às 18h25. Vai começar aquele ventinho frio, aquelas chuvinhas que vão aparecer de vez em quando, né? Que é o verão se despedindo, né? Inclusive aí para chegar no outono e o inverno. Então, alguns resfriados, nós nordestinos estamos acostumados com calor, qualquer friozinho, a gente vai começar a ter aquelas crises respiratórias. É se cuidar, se proteger, como a senhora bem disse. Obrigado, boa semana, saúde e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a próxima, Wilson. Só para complementar, uma coisa que a gente pode minimizar é com a vacina. Então, quando a vacina da gripe chegar, tome. Nem todos os vírus têm vacina para proteger os vírus respiratórios, mas para a influenza tem e para a Covid também, né? Então, a gente precisa fazer também a nossa parte, minimizar o nosso risco também dessa forma. Perfeito. Fechar todas as portas e nos proteger. Muito bem. Abraço, doutora Luciana. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Tudo de bom. Muita saúde. Boa tarde. Tá aí, não explica pra gente. Prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno. Fique alerta. Muito bem.